Ok, pessoal, então a gravação, aquela lá nós vamos ter que inutilizar, né? Professor Leonide, vamos usar aqui, então. Eu começo do zero, tá? Para a gente poder rapidamente, então, comentar. Bom, o nosso encontro, então, é sobre hermenêutica, é como nós interpretamos as escrituras, certo? Nós vamos, baseado num material que eu produzi para a editora Concórdia, que é base para, então, o nosso curso da ET, tá? Como eu falei há pouco. Estou repetindo algumas coisas agora. Nós não interpretamos as escrituras e não olhamos para Lutero como um herói apenas, né? Nós somos servos da palavra. Nós não somos culturalmente intérpretes das escrituras, não nos interessa só a cultura, por mais que a gente faça cultura. Nós não somos, digamos assim, não pegamos em armas para usar a escritura para atacar o mundo. A escritura para nós serve para julgar o mundo, e em Cristo Deus julga todo o mundo, querendo salvar o mundo, tá? Então essas são as questões importantes que nos levam, então, a entender como Lutero queria que a palavra de Deus fosse ensinada. Então, aqui tem uma citação, onde eu coloco, então, como Lutero era alguém que acreditava que a palavra de Deus é poderosa. O que significa poderosa? Deus não pode mentir. Se Deus disse que ele está presente na ceia, não pode ser diferente. Se alguém disse, não, Jesus não quis dizer isso, tá tornando Jesus de mentiroso, ia dizer Lutero. Então, Lutero colocou, por exemplo, no Castelo Forte, né, que os inimigos são vencidos só pela palavra. Palavra aqui em maiúsculo, tá? Então, isso é importante para a gente poder interpretar qual é a responsabilidade de vocês, como alunos da ET, pastores, para levar a sério a palavra. A palavra não pode ser, como eu disse há pouco, nem mitológica, né? Mito significa uma historinha inventada para alguém dormir, ninguém faz isso, e nem metafísica. Metafísica significa Deus distante da realidade que nos cerca, tá? Então, a gente vai usar a palavra de Deus, ou vai manusear a palavra de Deus de tal forma que ela continue a fazer seu trabalho. E não o pastor, tá? Nós não somos o meio que o Espírito Santo usa para convencer. Nem os pastores e nem os diáconos. É a própria palavra. Por isso, um bom pastor, um bom professor de escola dominical, um bom diácono é aquele que sabe manusear bem a palavra. Essa que faz o efeito. Foi isso que Lutero está dizendo aqui. Enquanto eu estou vivendo a minha vida normal, tá? A palavra mexeu, né? Se a gente lê, por exemplo, as 95 teses de Lutero, elas não têm nenhum caráter, digamos assim, de mudança. Lutero simplesmente diz, vamos continuar arrecadando as indulgências, mas não para conseguir o céu. Esse nós conseguimos via Jesus Cristo. Então vamos arrecadar o dinheiro e ajudar as pessoas que precisam dizer. Se vocês lerem com calma, por exemplo, as 95 teses, não tem nenhum problema quanto a isso. Uma outra questão, a Bíblia tem a ver com a revelação da palavra de Deus, e essa revelação tem a ver com Cristo, tá? Nós temos a doutrina do Deus triuno, nós só conhecemos Deus a partir de Jesus, nós não conhecemos Deus a partir de outra forma, tá? Inclusive, desde Gênesis 1 até Apocalipse 22, a leitura sempre é cristológica, né? Isso nos lembra muito bem o apóstolo João, quando escreve que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. O verbo é uma pessoa. Tá? Vocês vão falar sempre de uma pessoa. Vocês não conseguem meditar sobre uma pessoa. Vocês apresentam uma pessoa. Todo sermão, todo estudo bíblico, toda aula de escola dominical é apresentar uma pessoa para alguém outro. É literalmente um mendigo, nós, levando e mostrando o verdadeiro alimento para outro mendigo. Essa é uma imagem que Lutero tem, é o que a gente faz. Por isso, Lutero aqui tem uma outra citação de Lutero, onde ele valoriza, então, a pessoa de Jesus Cristo. Diz ele, Lutero considera a doutrina, particularmente o estudo da pessoa de Cristo, como absolutamente vital para a prática da vida cristã. Quando o diabo vem e faz nossos pecados tão grandes e Cristo tão pequeno em nossas mentes,
que eles ameaçam nos dominar e enterrar o evangelho, Lutero declara que a resposta é ter um bom entendimento de quem é Cristo. E daí ele cita, agora eu cito Lutero. É por isso que eu sou tão sério em meu clamor a vocês que aprendam a definição verdadeira e correta de Cristo com base nessas palavras de Paulo, que ele cedeu pelos nossos pecados. Se ele cedeu à morte por nossos pecados, então, indubitavelmente, ele não é um algoz. Ele não é o que humilha o atribulado, mas o que levanta os caídos e faz propiciação e consolação ao temeroso. De outra forma, Paulo estaria mentindo quando diz que Jesus cedeu pelos nossos pecados. Se eu definir Cristo dessa forma, eu o defino corretamente. Agora, o Cristo autêntico, o verdadeiro, e faço ele meu Senhor. Eu evito todas as especulações a respeito de como Jesus é Deus. E tomo minha posição na humanidade de Jesus, porque ele está aqui. Não há medo aqui. Há pura doçura, alegria e similares. Isso acende uma luz que me mostra o verdadeiro conhecimento de Deus, de mim mesmo, e de todas as criaturas e de toda a impiedade do reino do diabo. E aí eu continuo a partir dessa citação, pequeno texto. Esse ensino é verdadeiramente magnífico, que surge da rica cristologia do pensamento de Lutero e, de fato, de sua própria experiência. Alguém tem que dizer que é muito contracultural em nosso próprio dia. Tendemos a olhar para as técnicas, coisas que podemos fazer, a fim de resolver nossos problemas. Assim, a mulher cujo casamento está desmoronando poderia muito bem pensar que precisa ir a uma igreja na qual há uma série de sermões e sobre a restauração do seu casamento. Lutero ia discordar. A pessoa cuja vida está desmoronando e que, assim, é tentada ao desespero, precisa conhecer a Cristo e fazê-lo requer saber quem ele é e o que ele faz. Em outras palavras, é doutrina simples e catequética. As fontes de desespero são definitivamente fundadas numa superstição dos poderes dos inimigos do cristão: o mundo, a própria carne, a morte e o diabo. A resposta ao desespero é assim: o entendimento apropriado do poder dominador do Deus que se fez fraco, assumindo a carne humana e morrendo na cruz. No papel, é claro, isso parece bem direito, mas a alma humana é um campo de batalha no qual o teólogo da glória luta constantemente para superar o teólogo da cruz. Eu disse antes que a cruz se refere à pessoa e à obra de Jesus. E é nesse sentido que eu gostaria de, então, rapidamente mostrar como Lutero nos ajuda a ler as Escrituras, tá? Então, nós temos que lembrar que nós não somos dogmáticos, nosso pensamento é diário, nós temos que aprender diariamente a viver, a orar, né, e a crer. Tá? Esse é um círculo aqui que eu coloquei, ele é um círculo constante, né? O lex credendi, lex orandi, lex vivendi. Quem foi meu aluno recentemente, o Felipe Barbosa está aí, deve lembrar disso. O que é o lex credendi? Lex credendi não é o que eu creio. Tá? A minha fé, Senhor, ponho em teu grande amor, a gente canta, lembram? O que é pôr em grande amor? A gente crê em alguma coisa fora da gente, não é uma coisa interior. A fé não é uma coisa do interior da gente. A fé tem um objeto onde se agarrar. Tá? Imagina se vocês estão no meio de um rio e se afogando e passa um tronco de uma árvore. O que vai salvar vocês? A fé no tronco ou você se agarrar no tronco? Tem que se agarrar no tronco. Quem salvou Noé? A fé de Noé antes de construir a arca ou entrar na arca? Só foi salvo quem entrou na arca. E Cristo é a arca, Cristo é a salvação. Então, o orar tem a ver com meditar nessa palavra. Não é simplesmente orar, significa agora eu vou orar, pedir para Deus resolver meus problemas. Não é isso. Aliás, nós vamos ver daqui a pouco, o Pai Nosso está depois do credo, por quê? Porque eu não sou um filho mimado. Eu sou um filho amado do querido Pai do Céu. E o Pai do Céu me ama de uma forma como ele mostra como me ama. O credo mostra isso muito bem. E isso eu vivo.
tá? E se nós olharmos, por exemplo, para essas 3 palavrinhas aqui, vocês veem isso nas cartas do apóstolo Paulo, exatamente a mesma coisa. Tá? Esse lex, eu tenho objeto onde eu me agarro, eu vivo isso, eu conheço o que Deus fez pelo mundo, mas o diabo, o mundo, a minha carne, a própria morte me tentam contra essa vontade. Lembrem que o pecado de Adão e Eva era que o pecado não, a tentação de Adão e Eva era que eles iam ser iguais a Deus. Eles eram criatura, eles não são o criador. Né? O conto do vigário de Satanás. Não dá para cair nesse conto, tá? Então, esse é o exercício que nós aprendemos a fazer quando nós somos bons leitores das Escrituras, tá? Com Lutero, nós aprendemos, por exemplo, eu uso aqui uma linguagem da informática e assim por diante, né? Hardware, software, né? Palavrinhas bem estranhas, né? A Escritura da Bíblia diz o que é cristão e o que não é. Não é a igreja, tá, gente? São as Escrituras, tá? A igreja, ao sumarizar as Escrituras no credo, tá? E os catecismos estão logo na sequência, eles disseram, ok, quando eu leio as Escrituras, eu percebo uma pessoa, que é Deus. O Deus nunca é impessoal. Tá? O Deus dos judeus não podia nem ter seu nome pronunciado. E o Deus dos islâmicos, né, é um Deus impossível de você chegar até ele. Tá? Mesmo dos judeus, né? O nosso Deus não, ele vem e se torna um igual a nós. E habita entre nós, ele vem cear com a gente. No nosso culto, no sermão, ele está presente. Né? Na confissão e absolvição, ele está presente. No batismo, ele está presente. Na Santa Ceia, ele está presente. Tá? Por quê? Porque ele disse que estaria. Qual é a prova que eu tenho que ele não mente? Vocês e eu somos provas de que ele não mente. Nós fomos feitos do pó. Como o pó pode andar? Mas Deus deu alma vivente. E nós estamos caminhando, e nós estamos vivos, tá? E isso é... Os catecismos serviram para resolver um problema. Nós tínhamos a história da igreja da Idade Média, ele é um problema legal e moral. Nós temos um problema, eu fiz e aí eu tenho que ter direitos, isso está muito claro hoje, né? O direito religioso, eu tenho direito a. Isso não é bem bíblico, tá, gente? A legislação tem que me dar direitos a poder professar minha fé. A igreja cristã, no primeiro século, professou a fé e muitos se tornaram testemunhas, mártires, né? Do amor de Deus, né? Leia a história de Estevão. Enquanto Estevão está falando da história do Antigo Testamento, as pessoas estão apedrejando ele, porque não queriam acreditar. Então, o mártir é uma testemunha, não é simplesmente uma pessoa que morre. Os céus estavam abertos quando Estevão testemunhou do amor de Deus. Tá? Mártires são as pessoas que não conhecem, vão morrer e estão distantes, né? Nós conhecemos, nós testemunhamos, tá? Então, o lado espiritual. Hoje em dia, né, nós separamos carne e espírito. As coisas são espirituais, elas são carnais. Biblicamente, a gente sabe o que é um carnal. É aquele que não tem Cristo. Tá? O Espírito Santo, no dia quando Adão e Eva foram feitos, ou quando Adão foi feito, o Espírito Santo entrou nele. Ele deu alma vivente. Tá? E assim acontece também conosco no nosso batismo. Né? É a mesma linguagem. Tá? Bom, dentro desse esquema aqui, então, nós olhamos rapidamente para a forma como vocês e eu trabalhamos com a Bíblia, à luz de Lutero, da hermenêutica, então. Isso aqui não é novidade, tá? Quem já fez isso antes de Lutero tinha sido Santo Agostinho, e quem fez antes de Santo Agostinho foi o apóstolo Paulo, tá? E quem fez antes do apóstolo Paulo foi o profeta Isaías. Então, nós chegamos na Bíblia, tá? Então, não é o Clóvis, não serão vocês, como alunos da ET, não serão os pastores, mas são Lutero, Agostinho, Paulo e Isaías, tá? Então, é um eco das Escrituras, né? Como nós tratamos? Veja só. O que significa ser doente teologicamente? Doente significa não só errar o alvo, mas estar com aquela condição que nós herdamos de Adão e Eva. Né? E como Jesus diz lá, quem não tem pecados que atire a primeira pedra, significa que todos têm pecado. Desde todos os descendentes de Adão
estão com uma enfermidade diagnosticada. E nós que vamos administrar a palavra de Deus, ou usar o catecismo, né, e assim por diante. Aliás, uma nota interessante, a confirmação não serve para a gente se afastar da igreja, não sei se sabiam. A confirmação serve para nós ir para a Santa Ceia, para nós sermos o próprio enfermeiro de nós mesmos. No fundo é isso. O que a gente aprende na instrução de confirmandos? Aprende a fazer o que eu vou mostrar para vocês agora, que vocês vão ensinar outras pessoas a fazer. Vocês vão detectar a condição original. Isso aqui, essa enfermidade, tem a ver com Deus, não tem a ver com uma dor de dente, uma diarreia, que me leva até o pronto-socorro físico, tá? Vocês vão ser pessoas que vão cuidar da alma das outras pessoas, com a palavra de Deus, que é a verdadeira cura da almas. Cura da almas é o Espírito Santo. Se vocês querem que na escola dominical, na instrução de confirmandos, vocês tenham cura da almas, ou num culto de leitura, vocês vão ter que manusear a palavra de Deus para que o Espírito Santo seja presente. Tá? O médico, quando pede um monte de exames, eu vou amanhã no médico e vou levar um monte de exames. O que os exames mostram? Critérios técnicos da minha enfermidade ou não. Tá? Quando eu levo um exame de sangue no laboratório, ele vai me mostrar o quanto eu estou dentro ou fora. Assim servem os mandamentos. Os mandamentos mostram, e Lutero vai dizer que eles são suficientes para descrever minha espiritualidade. Por quê? Porque eles foram dados para Adão e Eva na criação, antes da queda em pecado. Eles são vontade de Deus e são eternos. Os mandamentos não terminam com a minha morte. Então, essa enfermidade diagnosticada é a enfermidade à luz da criação, e não à luz simplesmente da moralidade ou da espiritualidade, não da instrução de confirmandos. Então, os mandamentos foram colocados no início para mostrar que todos são doentes teologicamente. Bom, Deus providenciou, né, que isso não ficasse sozinho. Adão e Eva jamais iam vencer Satanás. Deus sabia disso. Tanto é que a promessa de que quem vai vencer Satanás é o próprio Filho de Deus. Isso já está prometido em Gênesis 3,15. Então vem o remédio. Quem é esse remédio para resolver o problema da humanidade? O remédio é a composição. E aí eu menciono, né, não é ouro nem prata, mas é o santo e precioso sangue de Jesus Cristo. Esse é o único remédio. Por isso, antes Lutero disse, se uma mulher está com problemas no casamento, não é o psicólogo que vai resolver. Vai resolver o quê? A relação estabelecida pelo Criador do casamento. Claro que o psicólogo ajuda. Claro que um psicopedagogo ajuda. Sem dúvida. Porque vai tentar mostrar que há relação. Né? Esses dias eu tive a oportunidade de falar sobre o Dia das Mães e usei as palavras do apóstolo Paulo em Efésios 6, 5 e 6. Paulo não fala das mães como heroínas. Aliás, fala da relação pais e filhos e coloca-as no mesmo nível. Tá? Isso é a tábua dos deveres que nós vamos ver na sequência. Bom, esse remédio tem uma composição. O próprio Deus está envolvido no remédio da humanidade, para resolver o problema da humanidade. Esse remédio precisa ser dado. Quem é que nos dá esse remédio? É o Espírito Santo. Tá? Então, o terceiro artigo, Lutero viu, e o Pai Nosso representam o remédio sendo receitado, colocado na nossa boca, literalmente. Ou, como vocês vão ver na sequência, né, o remédio sendo entregue. Como é que o remédio é entregue? Vocês vão entregar esse remédio, que não é de vocês. Veja só, vocês vão trabalhar, vocês vão ter nas mãos, né, um remédio que é composição divina, o verdadeiro corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá? Esse remédio é receitado pelo Espírito Santo, que nos faz olhar para Jesus como nosso Salvador. A gente viu há pouco João 3,16, o Espírito Santo está envolvido. Tá? Como é que a mulher no poço, lá em João 4, pede a água da vida? Porque o Espírito Santo está dizendo, esse que está na tua frente é o Salvador do mundo. Tá? Esse é o verdadeiro remédio. Então, quando nós administramos, e Jesus pede para pessoas de barro, né? Quem são pessoas de barro? Todos os descendentes de Adão.
Adão é feito de barro. Barro não significa uma pessoa quebradiça. Não. Aliás, os potes de barro são os que mais duram da antiguidade. Paulo diz que nós somos vasos de barro, certo? Mas nós somos vasos de barro porque Deus escolheu a humanidade para salvar a humanidade. O seu filho é a humanidade. Seu filho é igual a nós. Ele se fez igual a nós, a composição do remédio. Mas ele é o Salvador. Então, esse remédio precisa ser entregue. E aí, Lutero tem dois movimentos muito bonitos. O primeiro movimento é ser incorporado dentro do corpo de Cristo, que é o batismo, certo? O segundo movimento, a absolvição, que a gente não considera sacramento, mas é o quê? Quando você encontrar alguém no ônibus, pode desligar o microfone, só o senhor quer falar agora. Quando vocês encontrar alguém no ônibus que vocês nunca viram e tiver confissão de pecados e absolvição, vocês têm a chance de encontrar essa pessoa no céu. Não é só lá na igreja. Em qualquer contexto. Olha quantas historinhas bíblicas nós temos de pessoas que foram encontradas em situações as mais adversas possíveis. Jonas não quis ir para Nínive. E poucas palavras de Jonas foram suficientes para converter uma cidade inteira. Certo? Então, o que acontece? Essa absolvição é Deus entrando na vida da pessoa, e não a gente. E um outro movimento que Lutero valoriza muito é a Santa Ceia. O que é a Santa Ceia? Tá? A Santa Ceia, Jesus entra em nós. Tá? O remédio é colocado na nossa boca, no pão e no vinho. Certo? E esse remédio, ele precisa fazer parte. Para mim, esse é o principal motivo da igreja se organizar. Vocês vão ver no Catecismo de Lutero, tem batismo de emergência. Você não precisa necessariamente ir lá na igreja, você pode fazer num hospital, e vem várias situações. E a Santa Ceia é o lugar apropriado onde vocês, professores de escola dominical, cultos de leituras que não têm Santa Ceia, vão ajudar as pessoas a ir até o pastor que administra a ceia, da melhor forma possível. Tá? Para que o remédio entre na vida das pessoas. Tá? E é interessante, eu tive que fazer eu participei do sepultamento da minha mãe, eu fui fazer a mensagem do sepultamento, claro, eu lamentei muito a morte, estava chorando, estava triste naquele momento, né, pela morte da mãe, mas eu usei um sermão sobre a preparação para a morte, e preparação para a morte não é esperar a morte chegar e ficar doente. Preparação para a morte é participar do corpo e sangue de Cristo. Tá? Não como uma moeda que na Idade Média se usava para pagar lá o barqueiro que ia atravessar lá o purgatório, mas para ter Cristo. Tá? Nós vamos ser enterrados, mas o corpo e o sangue de Cristo nos dão a eternidade. Esse é o remédio da alma, de fato, diz Lutero. Bom, depois de ter a vida restaurada, o que vocês vão fazer? Vocês vão perceber que nós vamos ter a vocação. Né? Eu coloco aqui as orações diárias, são aquelas que eu faço, por exemplo, no meio do dia, do alimento. Por que a gente ora na refeição? Tá? Justamente porque tem alguém envolvido com a história da gente. Né? Alguns têm o costume de colocar um prato para Jesus, né, na hora do almoço. Não sei se alguém faz isso, né? Como se Jesus tivesse um prato de feijão. Se hoje de meio-dia na minha casa, se nós tivéssemos colocado um prato para Jesus, nós teríamos passado fome, porque tinha pouca comida em casa, né? Então minha esposa fez pouco feijão e aí não tinha um prato para Jesus, né? A gente não pôs ele, né? A gente comeu tudo sozinho. Na realidade, nós estamos confessando o primeiro artigo. Não sei se se dão conta. O primeiro artigo do Credo, Deus Criador. E ele, no Catecismo, volta lá no final, onde Lutero recupera os mandamentos na Tábua dos Deveres. E aqui, por exemplo, no Dia das Mães, uma mensagem do Dia das Mães. Filhos, obedecei a vossos pais. Pais, não irritei vossos filhos. Quem é que escreveu isso? Escreveu o apóstolo Paulo em Efésios. Por quê? Porque entre a relação pais e filhos, né, a mãe não é um super-herói. Nem o filho é o pior inimigo da mãe. Os dois têm que ser mediados por Jesus Cristo. Essa é a tábua dos deveres. A relação membro-pastor é a mesma coisa. Tá? Se vocês lerem lá
sobre o papel nosso em relação, o patrão em relação ao empregado. Essa relação é tirada da relação, por exemplo, de Filemão com Onésimo. Então, essa vida restaurada, esse comprometimento, né? Quem é o patrão que pergunta para o empregado se o salário dele é suficiente para ele viver? Quem é que faz isso? Se vocês são patrões aí. Vocês fazem isso com os empregados de vocês? Lá tem o jornaleiro, aquele que faz uma jornada, é digno do seu salário. Será que nós patrões fazemos isso? Né? Será que o pastor pergunta para os membros se eles estão entendendo? Eu tenho que perguntar isso para vocês. Se vocês estão entendendo o recado, para poder, de fato, perceber o que a gente está fazendo, porque nós só estamos aqui para servir uns aos outros. E essa é a linguagem da tábua dos deveres, da vocação. Vocação não é sermos a última bolachinha do pacote. Deus pode usar qualquer um para fazer sua obra, certo? Deus pode usar, por exemplo, Ciro, que nem conhecia Deus, ao libertar Israel do cativeiro babilônico e deixar o Neemias e o Esdras voltar, né, e poder restaurar a presença da palavra em Israel. Deus pode fazer isso. E o Ciro fez sem saber. Graças ao Ciro, Israel teve novamente a palavra de Deus restaurada no seu meio. Antes ela estava escrava. Lutero chama isso de cativeiro babilônico, né? Nós não queremos que a palavra de Deus fique presa à nossa vida, à nossa igreja. Nós queremos que a palavra de Deus chegue às pessoas. Por isso vocês fazem ET. Por isso o pastor Leonídio está organizando esses encontros. Por isso a gente faz teologia. Né? Nós temos, nós professores do seminário na UBRA, temos chances de fazer teologia com muita gente estranha. Desculpe fazer minha propaganda, pastor Leonídio, mas é isso que a gente está querendo fazer em conjunto. Vocês vão nos ajudar. Por isso, vocês têm que manusear bem a palavra de Deus. Então, de uma forma bem rápida, eu apresentei para vocês a hermenêutica de Lutero. Não é nada difícil, mas temos que aprendê-la, né? Nós não podemos mentir, nós temos que deixar a palavra ser palavra. Nós temos que deixar a palavra ser verdadeira. Né? E a palavra faz. Né? Ninguém de nós autoriza a Bíblia. Nós abrimos ela para as pessoas. E ao abrir a Bíblia, nós fazemos o quê? Deixamos Deus ser Deus, como diz Lutero. Deixamos Deus fazer sua obra. E é isso que a gente quer fazer na igreja. Quer que a palavra de Deus seja a palavra, de fato, que move e dá condição de retirar a doença, de curar a gente, de dar vida e de nos dar sentido dessa vida, mesmo que ainda tenha dor de dedo. Eu tenho um dedo torto aqui porque eu quebrei ele, tem que dar um jeito amanhã. Mas a gente tem dores, a vida é assim, mas no meio das dores nós temos um oásis, tá? Vocês são esse oásis. Oásis no meio de um deserto que não ouve mais a palavra de Deus. Nós continuamos ouvindo ela, pastor Leonídio. Feito isso, meu tempo acho que se esgotou, né? Eu acho que já deu o suficiente, tá? E eu estou à disposição. Uma outra pergunta, já que acho que não houve nenhuma, né? Pelo menos eu não vi ninguém levantando a mão. Tá bom? Ok, professor Clóvis. Né? Até que alguém fique assim motivado, né, a fazer uma pergunta de repente. Agradecer a tua exposição e a tua exposição e disposição mesmo depois dessa invasão que tivemos aí, né? Infelizmente, estamos sujeitos a isso. Professor, eu iria, assim, pedir apenas para, de repente, se possível, dar uma enfatizada nesta questão da sequência, né, que Lutero propõe. Eu sei que já passou ali nos slides, mas, de repente, até para ficar assim bem gravado, né, porque o catecismo, basicamente, nós conhecemos a sequência dos mandamentos, então, isso, como é que era feito antes de Lutero, essa sequência, e como Lutero organizou dentro dessa questão de doença, remédio, né, que o senhor já falou, mas apenas por uma questão de ênfase mesmo, né? Porque com essa questão de sair e voltar, de repente, nem todos
conseguiram pegar essa parte que eu julgo assim, muito importante, que confesso que a primeira vez que eu vi foi nesse livro que o senhor trouxe, e também nas aulas que nós tivemos. Eu acho assim que é muito pedagógico para a gente ver a nossa teologia expressa ali, como é uma hermenêutica para olhar para a Escritura, como o senhor diz, eu acredito que é bem marcante isso para nós. Como eu disse antes, pastor Leonídio, se você pegar o contexto de Lutero, na época que Lutero era criança e um pouquinho antes dele, né, a igreja começava a ensinar pelo credo, tá? E dividiu o credo em 12 artigos, certo? Como se a igreja tivesse para ter alguma coisa para dizer para o mundo. Infelizmente foi isso, tá? Professor Leonídio. A igreja era uma autoridade para a sociedade. E Lutero vai recuperar dizendo, não, quem é a autoridade? É a palavra de Deus, certo? E não a igreja, não a estrutura, ok? Então nós não podemos converter ninguém. Nós sabemos muito bem que Deus faz as coisas, né? Então Lutero inverteu. Lutero colocou, em vez da confissão, do batismo no início, né? Lutero colocou o diagnóstico. Todo ser humano é pecador. Inclusive ele, certo? Ele às vezes se chamava de saco de vermes ambulante, estava caminhando, certo? Então, essa enfermidade, pastor Leonídio, ela não vem de Lutero. Da onde é que eu disse que ela vem? Ela vem de Adão e Eva, certo? Então, todos os seres humanos pecaram. Quem faz isso, exatamente a mesma coisa, é o apóstolo Paulo na carta aos Romanos. O apóstolo Paulo diz, aquele que teve a lei também está doente. Aqueles que não tiveram a lei, os que tiveram a lei são os judeus. Conheceram a lei e viveram pela lei. Infelizmente, eles não conseguiram reconhecer Jesus como Salvador. Inclusive, mataram Jesus. Os não-judeus, os gentios, eles nem conheciam mais a lei. Eles faziam qualquer besteira. E aí o Paulo cita os pecados que eles praticavam, certo? Lá em Corinto. Então, esse diagnóstico não existia. E aí Paulo diz em Romanos 1 e 2, todos estão doentes, todos são pecadores, à luz de Gênesis, tá? À luz de Adão e Eva. Então nós partimos o quê? Nós fizemos um exercício bíblico. Não é Lutero, tá? Lutero recuperou Agostinho, Agostinho recuperou Paulo, Paulo recuperou Isaías. O que Isaías fez, o profeta Isaías, quando vocês forem ler? Isaías vai mostrar para Israel que Israel é pecador, que precisa do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembram? Nós cantamos isso na nossa liturgia, né, antes da celebração da ceia. Por quê? Porque ele realmente é o Cordeiro. A teologia da obra de Cristo, né, Isaías está 700 anos antes de Jesus. E Jesus é anunciado em Isaías. Né? O apóstolo Paulo faz exatamente igual. E aí a promessa, por exemplo, do remédio. Quem é esse remédio? É Jesus Cristo. Tá? Quando Jó diz, eu sei que meu Redentor vive, ele está falando da mesma linguagem que Deus tinha dito lá em Moisés, lá em Gênesis 3. O mesmo Redentor, né? E vocês lembram o que aconteceu com Jó? Não foi Deus que causou aquele prejuízo para Jó. Há outros inimigos no ar. Então, nossos inimigos não são contra outra denominação religiosa. Nós temos que ajudar os outros para isso, certo? E eu lamento muito que às vezes há uma briga entre denominações. Tá? Nós temos que pedir desculpas. Né? Claro, eu não estou passando a mão na cabeça pelos erros teológicos. Eu preciso ter condições de avaliar. Tá? E é isso que a gente tenta fazer com as pessoas. Então, por isso, Lutero queria de novo dizer, vamos recuperar as escrituras. Não vamos tornar Jesus mentiroso, não vamos tornar Jesus distante, tá? Não vamos controlar Jesus para fazer o que nós bem entendemos. Tá? Por isso Jesus faz, ele não pergunta para Adão e Eva se ele tem que ser Salvador. Deus não pergunta, Deus dá o Salvador. Deus promete o Salvador. E Deus cumpre isso. E esse é o nosso testemunho. Bom, é fácil fazer isso? Bom, nós temos inimigos, né? Eu sou mesmo inimigo. Quando as pessoas olham para mim, para o meu pecado, eu vou dizer, esse cara ali, que vem daquela cidadezinha lá do interior da roça, esse está falando de um amor incondicional? Não. Isso aconteceu, né? Lembram? Quem é
Aquele Paulo, aquele Saulo que perseguia nós até ontem, hoje ele está falando de Jesus. Percebem? Né? Essa é a linguagem que o mundo vai ter para atacar o que a gente às vezes faz, né, pastor Leonino? Então, aqui você tem essa composição. Eu mostrei Romanos, tá? Nós podemos ler Isaías, nós podemos ler as cartas do apóstolo Paulo, todas elas têm essa estrutura, tá? A tábua dos deveres aqui aparece na segunda parte das cartas, né? Vocês têm uma série de textos, né? Onde isso está muito bem claramente exposto. Então, o catecismo, no fundo, a hermenêutica, professor Leonídio, era ajudar as pessoas a ter na cabeça esse mapa, esse guia, para ler as escrituras. Né? Lutero fez o catecismo para as pessoas que iam ser levadas pelos islâmicos, pelos mouros, e não teriam acesso a um texto bíblico, tá? Bíblia na mão. Lutero pede para memorizar, porque não tinha Bíblias na mão das pessoas. Hoje você tem a Bíblia. Nós temos Bíblia. Quantas Bíblias você tem? Eu devo ter umas 30, né? Vocês querem que eu leia elas agora todas? Né? Não, brincadeira, não. Não quero fazer isso. A gente tem a Bíblia, tá fácil. O problema é que a gente está meio analfabeto bíblico, né? A gente tem que aprender a ler a Bíblia de novo como palavra de Deus. Né? Não fazer dela um amuleto. Esses dias eu estava na casa de uma senhora, estava lá no Salmo aberto, provavelmente era o Salmo 23, tá? Eu disse à senhora, de vez em quando o vento muda a página ou não muda, né? Ela deu risada, né? E é uma membro da nossa igreja. Né? Eu disse assim, de vez em quando o vento sopra, né? Para mudar a página da Bíblia, né? Porque o amuleto é o Salmo 23, né? O Salmo 23 é dramático, né? E aí, no final do Salmo 23, até o salmista diz, né? Deus me deu uma mesa junto com os meus adversários para poder testemunhar da minha fé. No final do Salmo é isso. Tá? Juntos, né? Uma mesa ao redor dos meus adversários e eu posso falar de Jesus para eles, né? Nem todos vão crer, infelizmente. Mas alguns, de repente, vão crer. Né? Que nem Abraão fez, que nem outros fizeram, né? Pode ser, professor Leonídio? Sim, sim. Obrigado, professor. Eu vejo assim, aqui nós temos várias pessoas que também, de uma forma ou de outra, ajudam na educação cristã, e essa questão do catecismo menor, né, o catecismo de Lutero maior também ser um óculos, que nem o senhor disse aí no início, para nós lermos, e essa linguagem aí, e essa maneira didática que está sendo pontuada, creio que é muito importante, até mesmo para a gente valorizar e enxergar a riqueza que é esse material que chegou até nós, né? Que não é simplesmente uma questão simples de tradição, né? Mas sim pelo conteúdo que ali está colocado e essa maneira que está teologicamente amarrada, como é próprio também da nossa reflexão teológica. Tem uma pergunta aqui no chat, que é uma pergunta mais geral, e que a questão é a seguinte: gostaria de saber se os catecismos de Lutero são explorados ou ensinados em outras denominações. Seja, eu acho que, como o professor Clóvis já tem uma experiência aí em outras partes do mundo, né, seja aqui no Brasil ou em outras partes do mundo, se tem alguma denominação que acolheu aí um dos catecismos, ou os dois, como referência no seu ensino. Sim. A história do Lutero para cá, tá, para o século XXI que nós vivemos, ela pode ser dividida em, digamos assim, num período mais moderno, pós-moderno, né, se quiserem usar essa linguagem. Mas logo depois que Lutero fez o catecismo, a própria Igreja Católica fez o seu catecismo, tá? Nós temos um catecismo no Concílio de Trento, e os catecismos começaram a se tornar documentos que identificavam as igrejas, ok? Então, por exemplo, qual é o melhor catecismo que nós temos? Aquele que está no livro de Concórdia. Nós temos uma nova versão do livro de Concórdia, inclusive, certo? A maioria de vocês, e eu também passei por isso, nós memorizamos o catecismo que foi traduzido pela IEB lá em 1920, 30, que é o pequenininho, aquele da editora Concórdia, ok? O professor Leonídio deve ter isso, com as perguntas do Schwann, inclusive, tá? Essa edição é qual delas já? Olha na frente ali.
Liga o microfone. Liga o microfone. Eu não enxergo, não dá para ver. Liga o microfone e fala qual é a edição. 29ª. Você tem 29 edições, acho que deve ter mais, né? Você que é Concórdia já tinha mais edições, né? Do catecismo. E qual é o oficial? Aquele está no livro de Concórdia, deveria ser. Por quê? Porque os catecismos serviram a partir do século XVI como, digamos assim, elementos de identificação de grupos religiosos. Então, Valéria, respondendo à tua pergunta, de lá para cá, do século XVI para cá, várias denominações criaram seus próprios catecismos. Então, as igrejas protestantes, né? Presbiteriana, metodista, batista, essas igrejas têm seus próprios catecismos. Então, elas não, alguns refletem Lutero, outros não. A maioria dos catecismos começam dizendo o que é Bíblia. Nós nunca dizemos o que é Bíblia, nós usamos a Bíblia, é diferente, tá? É interessante isso. É interessante perceber que nós não podemos autorizar a Bíblia. O uso que a Bíblia faz é que o Espírito Santo pode nos convencer de que aquilo é a palavra de Deus, certo? O senhor Wilson Show sempre diz, né? A Bíblia é perigosa, ela pode te convencer. Brincadeiras da parte. Claro, porque aquela história contada pode dizer assim, peraí, eu faço parte dessa história. O Espírito Santo agiu na minha vida, certo? Então, nós temos, infelizmente, no Brasil, do século XX para o XXI, o que vai acontecer? Nós temos as igrejas pentecostais e neopentecostais. E aí elas criam estatutos, regimentos. Eu não sei se a igreja, sei lá, Assembleia de Deus tem um catecismo. Acho que não tem. Tá? Que são a Assembleia de Deus é a maior no Brasil, das igrejas não católicas, certo? A Batista, sei lá, essa aí do Edir Macedo, será que elas têm catecismo? Eu acho que elas não têm. Eu não lembro de tê-lo, contrato. Tá? Sim, pastor, pode falar. Boa noite, professores. Eu tenho duas falas rapidinho assim. A primeira, alguém passou aqui para mim que ao longo da sua fala, professor Clóvis, o senhor citou que o Adão teria recebido o Espírito Santo, tá? E a pessoa ficou em dúvida com relação a essa expressão, se fala que o Adão recebeu o Espírito Santo seria o fôlego da vida, e ele pode ser entendido da mesma forma como o Espírito Santo que está presente na igreja a partir de Pentecostes, por exemplo? Eu entendo a linguagem bíblica, né? O espírito da vida significa alma vivente, tá? Nós temos alma vivente. Essa é a mesma linguagem que eu vejo que Deus usa para falar de quem nasceu de novo. Tá? Então, nós nascemos por Adão e precisamos nascer de novo lá em João, certo? Então, há uma referência de novo, eu faço essa conexão. Tá? Nós não somos mortais mais, nós somos imortais pela ação do Espírito Santo. Claro, meu corpo morre, eu apodreço, né? Consequência do meu pecado. Então, Lutero, por exemplo, não tinha essa ideia de separar o ser humano em alma, corpo, espírito e assim por diante. Lutero falava de um homem interior e um homem exterior. Quem é o homem interior? É aquele habitado pelo Espírito Santo. Claro, quem não tem o Espírito Santo não tem o interior nesse sentido, tá? Está morto teologicamente. Então, essa é uma linguagem que, aliás, hoje eu li um artigo sobre isso ainda. Nós não temos uma influência da psicologia muito forte, né? Que dá a ideia de que o ser humano tem partes. A Bíblia fala do ser humano, quando fala em alma, fala do ser humano como um todo. Quando fala em corpo, fala do ser humano como um todo. Não são partes distintas, certo? Essa é a linguagem bíblica para falar do ser humano. E quando eu me referi à alma vivente que foi soprado, né? O Espírito, quem é que sopra? É Deus que sopra, certo? Deus vai soprar alguma coisa diferente em Adão que não seja seu espírito? E esse espírito foi morto quando Adão pecou, certo? Ele se tornou mortal, exatamente. Foi isso que aconteceu. O que acontece com a gente quando a gente vive em pecados? A gente mata o espírito, não é isso? Quem vive em pecado, é isso que o apóstolo Paulo fala?
aos Coríntios, quando você se deita como uma prostituta, vocês não matam o espírito? Não é isso que ele está dizendo? Então, essa é a mesma linguagem, tá? Agora, classificar isso em termos antropológicos é muito complicado. Então, é isso que eu me refiro. Então, eu estou usando uma linguagem teológica para falar de quem é vivo espiritualmente, é quem tem o Espírito Santo. Tá? Aí vem a pergunta de Nicodemos: como é que eu volto para o ventre da mãe? Não tem como. Então, você precisa nascer de novo pela ação do Espírito Santo. Então, os pastores, os teólogos, eu gosto muito. Eu estou vendo o pastor Klaus aqui. O pastor Klaus deve conhecer o Zen Biel, já deve ter ouvido falar dele. Klein, são pastores, são teólogos americanos e australianos que têm falado muito sobre isso, tá? Então, nós não curamos a alma. Quem cura é o Espírito Santo, certo? É a alma que foi dada para Adão. Enquanto Adão ouvia a palavra de Deus, ele não era pecador. No momento em que ele quebra a palavra, ele diz: Deus, tu é mentiroso, eu não acredito em ti, eu acreditei no pai da mentira. Aí o Espírito Santo sai. Mas o Espírito Santo, na promessa, volta. Esse é o nascer de novo. O Espírito Santo está presente em Adão, está presente em Adão. Mas em momentos alguns, né, Adão e Eva achavam que seu próprio filho, o próximo filho, o primeiro filho que ia nascer ia ser o Salvador do mundo. E quem nasceu logo na sequência? Quem foi o filho de Adão e Eva que nasceu, que a Eva achava que ia ser o Salvador? Caim. E o que Caim fez? Matou seu irmão. Então a promessa ainda precisou continuar. Não era o filho de Adão e Eva, literalmente. Era o filho do descendente. A mesma coisa Abraão. Olha o que Sara vai fazer. Dá um jeito, tu não tem filho. E tu foi prometido que tu ia ser pai de uma grande nação. Olha o cambalacho que Sara faz. E Deus diz: não, deixa a coisa comigo. Não é isso que Deus diz para Abraão e Sara? Deixa a coisa comigo. Assim como Deus disse para Adão: a coisa está comigo, não é com vocês. Eu vou resolver o problema de vocês. É isso que nós vamos falar para o mundo. E é dessa linguagem que eu uso essas expressões, né? Então eu não vou além disso, eu não posso separar, né? Quer dizer, se vocês falam de Deus para outra pessoa, vocês falam porque o Espírito Santo nasceu em vocês. É isso que os evangelistas nos dizem, né? Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta Jesus para os discípulos. Um profeta? Aí Pedro diz: não, tu és o filho do Deus vivo. Aí Jesus diz para ele: quem é que te revelou? O Espírito Santo. Não é qualquer outra coisa. Então, essa é a linguagem bíblica que a gente está usando. Tem uma segunda pergunta, né, pastor? Sim, sim. Obrigado por esse esclarecimento, ajudou bastante. A gente, na psicologia, vê essa distinção que, por vezes, a gente precisa esclarecer aqui, senão, de fato, mistura, né, as ciências e o objeto, né, do estudo, ele é diferente, né? Na linguagem, ele é diferente. Obrigado. A segunda questão que eu trago, professor, é quando o senhor trouxe a expressão lex credendi, não basta falar que crê, mas de fato estar dentro da fé. Foi como eu resumi. O senhor trouxe um exemplo interessante. Noé não foi salvo por crer que seria salvo, algo assim, né? Mas por ter entrado na arca. Esse é um termo muito importante, eu vejo ele particularmente assim, quando nós trabalhamos o testemunho pessoal, né? Há aqueles que dizem: eu creio em Jesus, né? Mas o que significa esse crer? Né? Há aparentemente uma distinção entre o dizer que crê, e aqui eu vou chegar lá em Tiago, né? Talvez Tiago nos auxilie, dizer que crê e de fato viver como alguém que está nessa fé, né? Eu não sei se o senhor eu poderia ampliar um pouquinho mais isso, porque é um tema muito importante para nós luteranos, né? Ou viver dentro da fé, ter Cristo como o nosso suficiente Salvador, ou simplesmente falar que cremos, né? Os cristãos luteranos de boca, né? E os de vida. Eu acho que essa distinção ela é muito importante. Tá, veja de novo. Eu vou usar João para falar disso aí. Felipe, eu já lhe dou a palavra, tá? Já vi que você está com a mão levantada. O Tiago está chamando a atenção que João chamou a atenção. Como é que se sabe que um fruto é bom? Por causa da árvore, não por causa do fruto. Então, pelos seus frutos conhecereis quem
A árvore. Veja de novo, isso que Tiago está chamando a atenção. Vocês, uns querem fé, outros querem obra, certo? Na realidade, nós estamos falando de alguém que tem controle. Muitas vezes nós falamos dos efeitos da luz e esquecemos de falar da luz. Se a luz não estiver presente, não tem efeitos, não tem calor, não tem chama, não tem nada, não tem iluminação. Não sei se está me entendendo, pastor. Então, qual é o objeto da salvação? Aquilo que Lutero disse antes. Se eu quero que uma mulher lute com as suas dificuldades no casamento, a psicologia pode ajudar. Hoje alguém disse assim, o melhor caminho é se separar. Eu fiz isso como pastor. Por quê? A mulher estava sofrendo nas mãos do marido. E foi uma das piores coisas que eu falei. Por quê? Eu estava olhando como psicólogo. E não como cura da almas, que precisa cuidar do marido e da esposa. Eu dei graças a Deus que no final dessa história, o marido teve chance de ter uma visita, mesmo moribundo, no hospital, e eu disse, graças a Deus, eu te enxergo ainda aqui. E eu testemunhei, né, como a lei de Deus que foi aplicada várias vezes na vida daquela pessoa, levou a esse ser humano no final da vida para Cristo, certo? E graças a Deus que a mulher não se separou, tá? Então, se eu usar psicologia, eu vou pelo caso, eu vou pelo humano. Eu vou dizer assim, não, se separe que tu não merece sofrer. O apóstolo Pedro diz isso, a vocação. Mulheres, não abandonem os maridos, mesmo que não sejam crentes, certo? Por quê? Porque em algum momento vocês vão poder testemunhar da fé de vocês. Então, às vezes é a cruz que a gente carrega. Tá? Hoje de manhã eu perguntei na aula, por que a gente dá carta, Deus deixou Moisés dar carta de divórcio? Para preservar a parte fraca. E não para autorizar o salafrário, que está enganando e está traindo. Não é isso. Deus quer que a gente ame as pessoas e se entregue incondicionalmente por elas. Foi o que Deus fez por nós. Então, a santificação, ela é cristológica também, pastor. Ela não é agora eu cumpri, eu tenho que mostrar meus atos, certo? Qual é o elemento cristológico na santificação? Nós olhamos Jesus na justificação e a santificação, Jesus está presente. O Espírito Santo continua presente, certo? O que é a santificação? Esses dias eu disse uma coisa muito bonita, eu acho que é bonita. Jesus, pelo seu corpo e sangue, que é a justificação, é o segundo artigo, que é o remédio que eu mostrei para vocês há pouco, ele resolve o nosso problema de Adão e Eva. Jesus não tira nosso pecado, Jesus perdoa o nosso pecado original. Você continua com ele. Tá? Eu vi um sermão do pastor presidente esses dias, nós lidamos com o pecado até o fim da nossa vida. Nós só vamos ter o pecado retirado, original, no dia que nós ressuscitarmos. Até lá ele continua com a gente. Por isso a linguagem do batismo, diariamente afogar o velho homem. Por quê? Porque eu continuo salafrário. Eu continuo descendente de Adão. Eu sou 100% pecador e 100% em Cristo justo. Então, se você quer esperar frutos, pastor, não fale dos frutos, fale da árvore. Porque só uma árvore boa pode produzir bons frutos. Isso é João, certo? João 15, se não me engano. Tá? Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim, esse dá frutos. Essa é a linguagem bíblica para fazer isso. Isso é uma teologia da cruz, porque isso não envolve a gente, envolve alguém antes da gente, que é o próprio Deus, certo? Então, vocês vão trabalhar com as pessoas, não pedindo para elas tornar o pastor aquele que manda a gente fazer as coisas. Então, essa é a chamada teologia da cruz. Cruz aqui, não entendido como sofrimento. Cruz significa que Deus teve que mandar seu Filho unigênito para ser o nosso Salvador. E é exatamente essa forma que a gente trabalha. Então, Jesus nos ensinou a trabalhar teologicamente. Veja de novo, teologicamente. Não estou sendo psicólogo, não estou sendo um administrador de empresas, não estou sendo um pedagogo. Né? Olha aquilo que eu falei antes de filhos e pais. Filhos, obedeceis, pais, não irriteis. Paulo escreveu isso para uma sociedade greco-romana onde os pais terceirizavam a educação dos filhos. Né? E as meninas nem iam para a escola, as mulheres não tinham nem voz, certo? Essa era a cultura greco-romana,
Vocês acham que as mulheres tinham voz? As mulheres não podiam aparecer. As mulheres tinham que ficar em casa. Os maridos tinham seu pedigree, sua história, e os filhos eram treinados desde cedo para o campo de batalha, de preferência, porque lá teria soldo, né? Teria salário. Tá? As meninas, aos 5 anos, eram designadas para o casamento. Aos 5 anos. Tá? Vocês querem isso hoje com os filhos de vocês? Não. E nem faz sentido. Mas na cultura greco-romana, a menina não tinha voz. Ela tinha que casar com aquele com quem o pai dava a menina para o... E era negócio, tá? Não é novidade isso. E aí, de repente, o apóstolo Paulo diz: pais, não irritem vossos filhos. Cuidem eles. Eles também são do Senhor. Veja de novo, quem é que está no meio entre pais e filhos? Jesus Cristo está no meio. Essa é a linguagem bíblica para falar das relações humanas. Tá? Tem assunto de homem, tem assunto de mulher na Bíblia? Não. Tem assunto de homem ligado à mulher, tem assunto de mulher ligado ao homem. Eu sempre brinco com isso. Por que ou tinha departamentos separados no Jardim do Éden? Só o grupo dos homens, só o grupo das mulheres. Nós temos que recuperar a doutrina da criação. Ela é muito bonita. Tá? O que Deus deu para Adão que estava sozinho, isolado no paraíso? Eu brinco com meu pai. Deu uma sexta-feira à noite para ir na igreja, ter um estudo bíblico de 5 minutos, daí jogar canastra e comer um picadinho, que é o que às vezes a gente vê. É mais do que isso, gente. Meu pai tem netos, tem bisnetos. Não sei se vocês estão captando. Eu digo, qual é o papel de alguém que teria que ser experiente na palavra para poder ensinar? Tá? Às vezes a gente não é experiente na palavra com 80 anos. Por exemplo, Paulo diz que Timóteo é experiente na palavra com 25 anos. Ele maneja bem a palavra com 25 anos. Tá? E isso vocês vão ter que fazer. Vocês vão manejar a palavra para que Deus precisa estar presente na vida das pessoas. E não as pessoas em si mesmas, né? Não é um pensamento voltado para si. Tá? Então, os pastores não fazem os frutos. A árvore boa faz frutos. Eu sou a videira. Veja de novo quem está dizendo isso. Não é João, nem Pedro, nem Paulo. É Jesus. Não é o professor Clóvis, não é o professor Leonídio, nem ninguém aqui dos pastores. É o próprio Jesus que está dizendo isso. Por isso nós somos pessoas que produzem por causa de Cristo, e não por causa da igreja. Graças a Deus nós somos igreja. E graças a Deus nós estamos numa igreja que pode dizer isso. A IELB faz isso, a IELB deixa a palavra solta. Ela não está presa. Nós não colocamos a palavra de Deus num cativeiro. Tá? Voltando à pergunta da Valéria antes sobre catecismo. Nós não precisamos dizer o que é a Bíblia. Nós pegamos e abrimos a Bíblia. Nós somos uma das igrejas que mais abre a Bíblia. Nós temos que entendê-la. Tá? Nós temos 4 leituras nos cultos. Certo? Os pentecostais abrem a Bíblia como amuleto. Leem um versículo, tiram do seu contexto e aplicam. Nós não, nós queremos que as pessoas leiam e entendam a palavra de Deus e que ela frutifique, que essa palavra permaneça entre nós. É isso que a gente quer com vocês. Vocês são alunos da ET para isso, para ajudar outras pessoas a valorizar a palavra. E essa é a nossa luta, por exemplo, na UBRA, quando a gente pega alunos de várias denominações. A maioria dos alunos são Assembleia de Deus, tem outras denominações. Nós não empurramos goela abaixo, como diz Lutero ali. Ninguém foi forçado. Tá? Lutero simplesmente diz, vamos conversar sobre os assuntos. Se vocês agora racionalmente conseguem me provar, aliás, o catecismo de Lutero é um exercício de hermenêutica. Hermenêutica é pegar a Bíblia e ler ela como um todo, e não só partes da Bíblia, certo? Não pode ser só um versículo ou outro. Tem que ser a Bíblia como um todo. Porque a vida não é uma doutrina. A Bíblia é a doutrina dos apóstolos, a presença de Cristo. Essa é a doutrina dos apóstolos, lá em Atos. Tá? Não é um grande sumário. Né? Eu lamento que, por exemplo, muitos confirmandos desaparecem depois da confirmação. Eles foram autorizados a ir à Santa Ceia. Cristo com eles. Eternidade. Remédio eterno. E aí eles desaparecem.
Pastor Felipe, desculpe, eu falei, empolguei, você sabia que o que não está escrito é complicado, você me conhece, né? Sim, muito obrigado pela aula, professor, foi muito edificante o que o senhor falou no dia de hoje. E eu noto que essa estrutura hermenêutica que o senhor trouxe do catecismo, né, de remédio, doença e tudo mais, ela ecoa em várias partes da igreja por si, né? Dentro das nossas confissões em si. O ano litúrgico, eu estava, né, minha nossa, o ano litúrgico, até a própria liturgia, que Lutero vem com essa coisa, né, de trazer uma liturgia que aponta para a justificação pela fé. E é muito bonito ver isso, que essa hermenêutica, Lutero trouxe de maneira genial, que vem da Sagrada Escritura, obviamente, mas essa estrutura tão bonita de criação, redenção e nova obediência sempre, né? É muito bonito. Perfeito, pastor Felipe. Eu concordo. O problema maior é o seguinte, se vocês olhar para a vida da igreja, quem é que vai a 52 cultos no ano? Nós temos uma frequência muito baixa, certo? 20%, 30% até vão. Então você perde muito, né? Então o que Lutero, na cultura dele, fez? Ele, em cada sermão, ele colocava tudo, tá? Então, é interessante, o curso que eu estou preparando, nós vamos trabalhar com a Argentina, depois a gente vai trazer ele para o Brasil, tá? Nós vamos ajudar a igreja da Argentina agora, começo de agosto, a gente vai fazer uma série de vídeos, vai estar em espanhol, português, talvez vocês vão poder assistir, mas a ideia é mostrar que Lutero não é aquele cara que esperava que os membros assistissem 52 cultos para aprender a história toda. Então, num culto você tinha Natal, né, período período dos magos ali, me ajuda, Felipe, por favor. Reis, né, os magos ali recebendo Epifania. Depois tem Quaresma, daí tem Páscoa, estava tudo num culto só, certo? Isso hoje, numa cultura onde as pessoas não iam para o culto, e aí nossa cultura é assim também, você tem que apresentar tudo, então. Claro que não vai fazer um culto de 5 horas, né? Você tem que, de repente, em 2 minutos, em 10 minutos, ser inteligente, tá? Se vocês escutarem o Messias de Handel, nós cantamos a Páscoa no Natal, certo? O Handel foi fantástico. Claro que aquele Messias é longo, não termina nunca. As pessoas estavam acostumadas a sentar 3 horas e escutar. Tá? Quando o meu time faz gol, e mesmo que seja 5 minutos do primeiro tempo, eu quero que termine o jogo, para ele não precisar levar outro, né? Para que saia vitorioso, né? Mas tem que esperar os 90 passar. E às vezes leva outro na sequência, né? E aí às vezes perde até. Mas a gente não tem mais. A cultura de nós hoje é rápida, né? Ou vocês compram uma coisa na Amazon e esperam 60 dias para chegar. Vocês até fazem um rastreamento para ver onde é que está, né? Agora está aqui, está lá. Né? A gente tem uma cultura da pressa, não adianta. Então a gente vai ter que revisar um pouquinho a forma de trabalhar. Então vamos entregar o remédio completo, tá? O TikTok, sim, exatamente. Alguém esses dias me disse assim, professor, o senhor tem que gravar TikTok. Mas o meu TikTok é de 40 minutos. Vocês estão vendo, né? A minha experiência com o Clóvis. Largou a isca, pegou lambari, agora já está no surubim. Mas já pegou peixe grande. Eu não consigo gravar TikTok de 30 segundos, 40 segundos. Eu fiz um TikTok esses dias na rosa do selo de Lutero, que tem no campus aqui do seminário. Fui lá, gravei, usei um negócio aí para pegar de cima e tal. Era uma disciplina numa pós-graduação que eu tinha que fazer um TikTok. Mas TikTok você não tem tudo. TikTok é apenas a isca. Ele tem que ir mais adiante. Você vai ter que sentar e conversar com as pessoas, né? Assim por diante. Alguém leu John Clay, sou da IELB. Alguém tinha alguma pergunta ali, Leonídio? É um comentário, né, que eu até coloquei ali uma resposta, né, da ênfase que muitas vezes se tem apenas nas crianças, né, em algumas comunidades, e ao mesmo tempo não há esse incentivo em termos de estudos bíblicos. Aí eu até coloquei que isso, dentro do Brasil, nós temos várias realidades e tem regiões que realmente têm isso, né? A gente está procurando ajudar a própria igreja com a ET, né, para promover isso. A partir do momento que
os membros começam a desejar esse conhecimento, essa busca, e isso começa, digamos assim, a se multiplicar, certamente nós temos a oportunidade de fazer estudos, né? Mas, como eu disse, o Brasil é muito grande e temos várias realidades, né? Mas também, por outro lado, a gente sempre está incentivando, né? Como sínodo, como igreja, como seminário, né? E aí a gente nota como que isso muda, né, a vida das pessoas. Eu recordo agora, lá de Ariquemes, o testemunho do pastor Miqueias, que diz que ele começou assim, que o estudo bíblico lá era simplesmente reunir a galera para ler a Bíblia, né? Claro, já tinha aquele olhar, né, da nossa teologia, mas que nós precisamos voltar a isso, né? Seja individual ou seja em grupo, né? Mas eu partilho da mesma preocupação que John Clay colocou ali. Os estudos bíblicos, eu concordo, são realmente muito importantes, tá? E nós temos, deixa eu ver aqui, acredito que depende do pastor, tem um comentário. Sim, claro, o pastor é o cabeça de chave ali, que ajuda, mas quanto mais pessoas, né, estarem envolvidas, pedindo, solicitando, né, e aí eu acho que é importante ter esse lado, né, para que haja, né, essa sinergia, pastores, membros, dentro dessa linha, né? E, ao mesmo tempo, a gente promover isso. Eu acho que, às vezes, a gente acaba, por assim dizer, perdendo a oportunidade de podermos compartilhar as bênçãos que nós temos. A exemplo do próprio seminário, né? Agora a gente está conseguindo levar um pouco que está aqui no seminário para as congregações. Eu acho que tem muita coisa que tem dentro das congregações que não chegam a todos os membros, né? Tem muita coisa bonita, né? Muita coisa que pode acontecer. E essa visão também que o professor Clóvis trouxe da criação, eu acho que é um ponto de refletir, né? Principalmente nesse mundo que nós vivemos. Talvez a gente tenha muito ativismo em algumas... A gente investe em muitas coisas que nem sempre são tão relevantes como a palavra de Deus, ou o próprio catecismo em si, né? Então, a gente tem coisas muito boas aí nas mãos e, né, queira Deus que a gente possa começar a aproveitar isso tudo, né, como igreja, tá bom? Isso. Bom, Posso fazer uma propaganda, pastor Leonídio? Pode fazer a propaganda. Eu também vi com o pastor Joel Miller, que é um fomentador aí da ET e é o nosso vice-presidente de ensino, que conseguiu entrar, e depois a gente passa uma palavrinha para ele também, para fazer uma saudação e deixar registrado aqui em nossa gravação. Vai lá, professor Clóvis, o senhor tem todo... Vamos deixar o professor Clóvis fazer a propaganda. Tem que vender, né? Eu cadastro Mary Kay aqui, tá? Rapaz, quando começou a aparecer aqui, meu coração gelou por causa da invasão do hacker. Não, essa invasão não. Não, o pessoal é o seguinte, eu tomo a liberdade de compartilhar, tá? Não tem mérito nenhum com isso. O pastor Joel nos acompanha também, a IELB tem uma dobradinha com a UBRA, e eu preciso mostrar. Na realidade, dentro do site da UBRA, se vocês quiserem, eu vou colocar aqui no link, se quiser copiar, dê uma olhada depois. É gratuito, tá, gente? Não é nenhum curso pago, nada, justamente para ajudar. A gente tem feito isso, tem se empenhado para que a gente possa ter formações, né? Então, quem entrar no site da UBRA vai ter um curso sobre a vida de Martinho Lutero, um curso de extensão, é só se inscrever. Depois nós temos, eles são a nível já um pouco mais puxado, tá? Não são a nível de ET, não, são já para quem já está na faculdade, mas eles são gratuitos, certo? Depois nós temos um outro aqui, o pastor Joel até já me ajudou a divulgar na IELB. Mas estão aí disponíveis, eu vou compartilhar também. O outro é um pouquinho mais adiante, Lutero confessa a sua fé, estudos nos artigos de Smalcald, tá?
que também é gratuito, tá? É só clicar aqui e vocês vão para ele, tá? Então, aqui vocês têm, ó, só se inscrever e fazer ao longo do ano. E um último que temos disponível é a leitura que Lutero fez do Evangelho de João, que eu também elaborei, o Testemunho Teológico de Lutero, comentário a João 14:16. A IELB tem várias oportunidades, né? A editora Concórdia com a produção, o seminário com a formação, né? Nós agora com essa possibilidade de nos aproximar mais, né? Olha, tá? Eu me lembro lá como monitor da ET, esses dias minha esposa estava lembrando, a gente sentava com os alunos e fazia os estudos, né? Tinha que fazer uma exegese, tá? A ET durava 3 anos o curso, hoje ele dura menos, né, pastor Leonídio? Tá? Sim, 1 ano e Mas nós meio tínhamos termina curso o de curso. 3 anos, tá? É. E isso era... Eu circulava uma região de Curitiba justamente para ajudar as pessoas a fazer os estudos, tá? As ferramentas. Hoje vocês têm ferramentas, eu vi que a Sociedade Bíblica largou uma Bíblia agora com as várias traduções, uma do lado da outra. Isso para quem vai preparar estudo bíblico. Né? Isso é fantástico, né? Nós não temos um motivo para dizer não, né? Dona Sueli, a senhora falou das dificuldades. Nós todos temos dificuldades, certo? Eu só vim para o seminário não por causa do pastor, mas meu avô me foi muito útil. Com 6 anos a gente tinha lido a Bíblia. É que não tinha luz elétrica, não tinha televisão, né? Então a gente não tinha muito o que fazer. Então, esses são desafios que a gente tem, né? Hoje a concorrência é grande. Então, eu só mostrei isso, né, pastor Leonídio, só para destacar, e eu já paro aqui, porque senão nós vamos ficar até amanhã aqui falando. Mas fica aí a nossa gratidão também por compartilhar esse conhecimento e esse material. Eu acho que é muito importante ter essa sinergia, a gente trabalhar em conjunto e o pessoal perceber que nós temos oportunidades, né? Às vezes, até quem está mais distante, está num estado mais distante, ele tem a oportunidade hoje de aproveitar, né? Agora estamos aí chegando ao final, estamos com 44 pessoas, estávamos com quase 80, mas quando os hackers entraram e precisamos derrubar a nossa aula, aí a metade ficou pelo caminho, né? Peço a compreensão de todos, a gente ainda não está tão preparado para poder atacar ou contra-atacar os hackers, né? Tá bom? A Sueli, antes, então, do pastor Joel ainda? Não, pastor Leonídio, eu só queria levantar a questão ali. Eu acredito que muitos não quiseram entrar na live novamente, nessa aula, por conta do link. Eu não sei como que chegou para vocês, mas eu entrei só agora no finalzinho, porque o link ficou meio suspeito aqui. Aí eu chamei o meu marido para me dar uma ajuda aqui, porque eu fiquei meio que com medo de entrar, por isso. Mas ainda bem que a aula vai ficar gravada e a gente vai poder ver depois. Tá. Ótimo, ótimo. Eu peço desculpas, porque para mim foi novidade, eu precisei fazer muito rápido e quase que não deu, tá? Mas está gravado, se Deus quiser, a gente já, assim que tiver tudo certinho, nós vamos postar. Obrigadão. Pastor Joel, então, vou deixar aí a palavra para o irmão fazer uso e fazer sua saudação. Fica à vontade. Boa noite, professor Leonídio, boa noite, professor Clóvis, boa noite a todos os alunos da ET. Que bom estar com vocês aqui. Eu só consegui acesso já no segundo link mais tarde, porque eu estou num fuso horário diferente. Vim participar de um simpósio de teologia aqui no seminário da República Dominicana. E após esse simpósio, então, fazer uma visita aqui ao pastor Lucas Eberhard Nunes, que é nosso missionário aqui em Santo Domingo, pastor formado aí no Seminário Concórdia e trabalha no Projeto Aliança aqui em Santo Domingo. Então, a gente está fazendo essa visita aqui para ele. Eu estou coordenando um grupo de 5 alunos da ET, lá no Centro Administrativo da IELB. Nós temos 2 vice-presidentes da IELB fazendo a disciplina da ET, e funcionários do centro administrativo também, para que a gente prepare teologicamente os nossos leigos lá, para que eles possam auxiliar no trabalho do centro administrativo com conhecimento teológico. A ET tem sido muito útil para nós. As aulas que são gravadas aqui, a gente disponibiliza o link, tanto para eles assistirem ao vivo também, como depois a gente compartilha o link da gravação para que eles assistam. Então, a gente tem aí múltiplas ferramentas, esses cursos que o professor Clóvis
falou ali da Ubra, são muito interessantes a gente fazer, né, cursos de extensão, que são gratuitos, enfim, essas ferramentas todas. Lamentamos também o ocorrido aí, eu me lembro logo no início do uso dessa ferramenta, a reunião dos leigos, né? Teve uma reunião nacional de leigos que foi invadida também bem no início da reunião, e tivemos que aprender a usar isso, né? E, na verdade, isso acontece. Mas que bom que a gente tem a possibilidade de fazer os cortes aí na gravação e unir as duas gravações e compartilhar a gravação completa depois, sem essa dificuldade aí. Muito bem, que Deus abençoe o trabalho de todos vocês, alunos, monitores que estão participando aí, que Deus abençoe o trabalho do professor Leonídio, nosso coordenador da ET, e a todos os alunos que participam. Obrigado, professor Clóvis, pela aula de hoje. Obrigado, pastor Joel, que Deus abençoe o trabalho aí também na República Dominicana, e leve nosso abraço para todos. A Sueli falou de grupo do WhatsApp, a gente, por enquanto, não tem, a gente aqui no seminário temos alguns grupos, a partir de agora a gente está tendo um WhatsApp que está sendo usado para essa finalidade, mas ainda não para a ET. Para a ET apenas a sala do Classroom, tá? Mas, quem sabe, em breve, eu acho que é uma importante ferramenta, a gente pode ter sim, né? Então, muito obrigado aí também pela pergunta. É isso, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe todos vocês, professor Clóvis, novamente a gratidão, e que tenhamos mais encontros como esse, né? E quando quiserem, pode mandar lá no e-mail da ET sugestões, né, comentários, que a gente pode também providenciar isso. Aproveitem sempre e fico à disposição de vocês, tá bom? Uma abençoada noite e um bom descanso a todos. Fiquem com Deus.